Bem-vindos a Um Café com CBD, o novo podcast da Reis Global. Sou Chris Reis e serei seu guia nesta maravilhosa aventura, conhecendo o mundo da cannabis. Vamos romper com estereotipos e mitos, com educação livre de preconceitos, com base histórica e científica. Porque quem não conhece sua história está condenado a repeti-la. Em nosso primeiro episódio, vou levá-lo numa viagem. Atravessaremos as areias do tempo e conheceremos a nossa história. O uso e consumo de cannabis e cânhamo estão ligados à humanidade desde sua criação. Sabemos que ela estava presente nas grandes civilizações do mundo antigo e foi a base da economia, tradição e preparações medicinais em multiplicidade de povos ao longo da história. Na Índia, Ásia, África, Oriente Médio, América e Europa, sua relevância comercial, medicinal e espiritual está presente nas raízes de nossa civilização humana contemporânea. Podemos encontrar várias referências dela na Bíblia, muitas delas sob o antigo termo de comprar perfume, que aparece pela primeira vez no Éxodo. A expressão comprar perfume em aramaico era uma expressão muito comum para se referir ao ato de comprar flores ou aroma de cânhamo. Os assírios a usaram dentro de suas cerimônias religiosas com o nome de kunuvu, provavelmente aquele que deu origem à palavra cannabis. A cannabis foi introduzida aos povos indo-iranianos na Era Antiga pelos escitas e tracio-dacianos, cujos sacerdotes foram chamados Capnovatais, aqueles que caminham sobre fumaça ou nuvens. É difícil acreditar que enquanto nas aldeias vizinhas babilônios, assírios ou escitas, a cannabis era uma parte vital nos rituais xamânicos e religiosos desde o período mesolítico, o povo abraâmico não tinha relação direta com a cannabis. No entanto, os especialistas concordam que a cannabis é mencionada de forma sutil em algumas passagens, por exemplo, no Antigo Testamento. Encontramos alguns onde se referem ao haxixe, em particular com o nome de mel, ou pedra de mel, nomeado por suas propriedades espirituais, terapêuticas e relaxantes. Na África, a cannabis era conhecida muito antes da chegada dos europeus. Seu consumo era conhecido como uma fonte de prazer, medicina e religião. Comumente chamadas de dagá, as tribos pigmeus e zulus usavam a planta em seus rituais religiosos e como um remédio. Temos registros de seu uso em cerimônias religiosas etíopes e sabemos que os primeiros cristãos coptos também usavam em suas cerimônias. Temos registros de vasos cerâmicos encontrados na caverna de Lalibela, na província etíope de Pegemeder, datando de 1320 anos antes de Cristo, com registros derivados de cannabis capturado por cromatógrafos. Como se isso não bastasse, em 1997 foram encontrados restos de fibra de cânhamo em uma caverna em Checoslováquia, datando de 10.000 anos antes de Cristo, tornando-se um dos objetos mais antigos associados à planta. Continuamos nossa jornada, agora para a China Antiga, uma civilização neolítica que se espalhou ao longo do Rio Amarelo, que também foi uma das primeiras a domesticar cães e porcos. Nas ruínas da cidade de Xianwanpo,
na província de Shanxi, restos de tecido de cáñamo e peças de cerâmica decoradas com corda do mesmo material foram encontradas com cerca de 6.000 anos de idade. Evidências arqueológicas mostram que eles usavam roupas de cáñamo e que durante 2.000 anos sua economia foi impulsionada pelo comércio de tecelagem. O uso da cannabis como substância medicinal ocorreu em 2737 a.C. pelo imperador Shennong, e sua eficácia no tratamento do reumatismo e dores de gota foi documentada em seu famoso Tratado sobre Medicina. No que fala a respeito ao uso recreativo, a cannabis foi ampliamente utilizada pelos povos chineses e povos próximos, chegando a aproveitar a planta completa, as raízes, suas fibras, suas frutas e até suas sementes como alimento e para extração de óleo. Na Índia, as reverências arcaicas da religião védica falam dela como uma fonte de felicidade e vida. Mais tarde, as tradições bramânicas vieram a considerar que seu uso agudiza a mente, confere valor, saúde e concede potencial sexual. Desde o século XV, é celebrado como um ingrediente bem conhecido da mítica Amrita, a bebida dos deuses, que pode conceder a imortalidade equivalente à ambrosia dos deuses do Olimpo. Falava-se da pílula da felicidade, um composto comestível feito com cannabis e açúcar. A cannabis foi usada de diferentes formas, com água, com álcool, com ópio, em pó, amassada na forma de bolo, comprimida, aplicada como tintura, cozida no leite e fervida em água para obter um extrato. Além disso, tinha 3 formas de consumo mais comum. Na forma de van, botões, folhas e paus pequenos, mas com uma certa resina. Na forma de ganja, flores de cannabis que agora sabemos serem realmente frutas, aquelas mais poderosas que o van. E na forma de chara, resina de cannabis, também conhecida como hashish, tradicionalmente fabricado no Vale de Parvati, nos Himalaya da Índia, pela tribo Malana, tem por nome a Malana Butter. Finalmente chegamos a Egipto, onde temos registros do ano 1600 a.C., onde encontramos estudos médicos como o Pergaminho Evers, considerado o tratado médico mais importante do Antigo Egito, preservado até nossos dias. A história diz que os espanhóis trouxeram a cannabis e cânhamo para a América em meados de 1500 e que os ingleses a introduziram em Jamestown em 1611, onde se tornou um dos produtos mais populares e comercializáveis, ainda mais importante que o tabaco. No entanto, isso não é real. A cannabis já era conhecida pelos povos nativos da América do Norte, Central e do Sul, em seus usos tanto medicinal e espiritual. Foram descobertos roupas e tecidos de antiguidades pré-históricas em Tennessee, Estados Unidos, que reforçam a teoria de que a cannabis já era conhecida na era pré-colombiana. Provavelmente foram os fenícios do século V ou VI a.C. que introduziram a planta e seus derivados ao continente para seu uso comercial e recreativo. Que na América tropical existem algumas das melhores variedades sativas do planeta não é uma coincidência. Tribos norte-americanas como os nativos da região de Hidalgo, Puebla e Veracruz no México já usavam cannabis. Hoje,
As cerimônias se concentram em elementos cristãos, mas consideram a planta como uma divindade viva na terra. Faz parte de sua cultura e religião. Um tempero mágico e terapêutico. Em 1799, Napoleão introduziu a cannabis na França, trazida do Egito, onde foi investigada devido às suas propriedades sedativas para acalmar a dor e devido às suas propriedades recreativas para alívio após dias pesados de trabalho. O mundo náutico deve ao cânhamo muito de sua evolução e funcionamento. Velas, cordas, aparelhamentos, sacos e roupa são feitos deste material. Assim, a cannabis e o cânhamo têm presença desde o início da humanidade e foi uma parte importante da vida, saúde e economia do Oriente e Ocidente. Isso até o século XX, quando entramos na terrível era da proibição. Os dois principais responsáveis pela proibição da cannabis foram Harry J. Anslinger e William Randolph Hearst, dois personagens com uma influência enorme e alta posição no governo dos Estados Unidos ao princípios do século XX. A primeira lei proibicionista contra a cannabis aparece nos Estados Unidos em 1910, promovida pela Igreja Católica e Randolph Hearst, um magnata do papel que viu na celulose de cânhamo mexicana um risco ao seu negócio. Ele usou seus jornais e sua influência na mídia para demonizar seu consumo e apontá-lo como socialmente devastador, conseguindo implementar a ideia no inconsciente coletivo, iniciando o que seria um negócio muito lucrativo: a guerra contra as drogas. Sob o falso pretexto de combater o tráfico de drogas no país, campanhas terríveis foram desenvolvidas na imprensa escrita, rádio, televisão e filmes, que alegavam que o uso de cannabis faria de você uma pessoa violenta e insana, garantindo que a planta iria transformá-lo em um assassino, especialmente de pessoas brancas. Você fugiria de casa para sair com músicos e artistas. Você ia questionar seus pais ou marido, ou ainda pior, transformar-se em um comunista. Finalmente, em 1937, os Estados Unidos proibiram a cannabis para qualquer propósito, como uma proibição totalmente influenciada por Anslinger, que puniu totalmente todo o uso e abriria a porta para derivados do petróleo, plástico e nylon. O resto do mundo seguiu a tendência marcada pelo poder mundial do Ocidente do século passado. E graças às suas políticas como a doutrina Monroe, o resto da América adotou as mesmas medidas como uma guerra que já matou milhares de pessoas, sob o pretexto de cuidar a saúde humana. Junte-se a mim em nosso próximo episódio, onde continuaremos esta jornada ao longo da história. Nosso próximo encontro vai nos levar aos primórdios da proibição. Conheceremos o trabalho de ativistas, cientistas e hippies. Muitos deles com 2 ou 3 daquelas qualidades que, com seu trabalho, às vezes impensável, ajudaram a manter vivas algumas das genéticas que de outra forma teria sido perdida pela terrível campanha de proibição, perseguição e destruição contra a cannabis. Se você gostou desse vídeo, convidamos a nos dar o like e seguir o nosso canal. E convido também a conhecer sobre a Haze Global, a startup chilena brasileira que nasceu para ser uma alternativa que vai evoluir nas metodologias de produção farmacológica da cannabis medicinal. Temos uma proposta totalmente inovadora para oferecer para o mundo, que nos vai levar a ser uma das primeiras startups em produzir em território nacional. Não deixe de visitar nosso site. Eu sou Chris Reis, que se despede até a próxima vez. E este foi Um Café com CBD.